Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Origens. E hoje eu vou estar contando a origem do Motoqueiro Fantasma, um grande personagem da Marvel Comics. Então vamos lá, vamos pra origem. O Motoqueiro Fantasma foi criado pelo desenhista Mike Plug e pelos escritores Roy Thomas e Gary Friedrich e estreou em Marvel Spotlight 5 em agosto de 1972. E uma curiosidade legal é que o Motoqueiro Fantasma ele estava sendo planejado para ser o inimigo do Demolidor. E só que os produtores viram que ele tinha potencial para ter sua própria revista, então ele foi descartado como inimigo do Demolidor. E outro fato interessante sobre o Motoqueiro Fantasma foi a escolha do seu nome. Ele inicialmente iria se chamar Stuntmaster, só que depois passaram ele para Ghost Rider. Só que a Marvel já tinha um super-herói, que era um cowboy pistoleiro que se vestia de fantasma para assustar os bandidos. E ele já se chamava Ghost Rider. Então eles mudaram o nome desse primeiro herói que já existia para Phantom Rider, que aqui no Brasil ele é conhecido como Cavaleiro Fantasma. E ficou por isso mesmo, né? Mas na minha opinião, Phantom Rider é até melhor que Ghost Rider para esse personagem, combina muito mais com ele. E beleza, agora vamos para a origem mesmo. O primeiro motoqueiro fantasma foi Johnny Blaze, certo? E ele tinha um pai adotivo chamado Crash Simpson, certo? E esse Crash Simpson, ele era dono de um local de apresentação de salto de motos, aquele pessoal que faz malabarismo em cima da moto, que salta por cima de aros com fogo, coisas desse naipe. E chegou um dia que o pai adotivo de Johnny chegou com a notícia de que ele estaria com uma doença terminal. O médico disse que ele não passaria de um mês de vida. E com isso, Johnny ficou muito abalado, porque ele continha uma grande paixão pelo pai dele, por após ter perdido a mãe e o pai, ele conseguiu acolher o Johnny de uma forma incrível. Então aí ele começou a desenvolver um grande amor assim fraterno por ele, e ele faria de tudo para não perder ele de uma maneira tão assim banal, uma doença assim. Por que uma doença bem com ele, cara? E ele foi lá e fez um pacto com Mephisto, que na época o pessoal pensava ser o Satã. E é o seguinte, ele invocou lá o Mephisto, e o Mephisto falou o seguinte: eu vou curar seu pai, mas depois, daqui a algum tempo, eu vou vir buscar meu pagamento, certo? Beleza, Johnny aceitou porque, claro, entra um demônio de não sei quantos metros pela sua janela, te segura, e começa a vir fogo infernal. Você vai aceitar qualquer porra que aquele viado falar, tá ligado? Certo, feito o pacto, Johnny sabia que o pai não ia morrer da doença. Só que pro pai, o Crash Simpson, ele não sabia da existência desse pacto. Então pra ele ainda ia morrer, certo? Ele ainda ia morrer, então ele falou o seguinte: eu vou fazer o grande salto da minha vida. Eu vou bater um recorde mundial e vou morrer com glória. E ele ia fazer a proeza de tentar saltar sobre 22 carros. O Johnny Blaze achou isso uma loucura, falando que o pai ia se matar, e tentou convencer o pai de não fazer o salto. Só que o pai ficou nervoso, discutiu com o Johnny, falou que ele era medroso e se ele fosse realmente da família, ele ia deixar o pai realizar o sonho dele. Aí beleza, depois do fora, Johnny raciocinou: poxa, eu fiz o pacto com o Mephisto. Meu pai vai estar de boa, né? Eu acho que Mephisto não vai fazer isso, vai proteger ele, não vai deixar nada acontecer com ele. Errado. O pai saltou e sofreu um acidente e morreu. E após isso, Johnny ficou muito abalado, mas naquela mesma noite de todos os ocorridos, quem apareceu? O Mephisto, claro. E ele falou o seguinte pro Johnny: eu fiz a minha parte do acordo, curei a doença do seu pai. Só que ele que fez a besteira de fazer esse salto suicida. E também, nesse mesmo momento, chegou a hora de Johnny pagar o Mephisto pelo trato que eles tinham feito anteriormente. E Mephisto falou o seguinte: você vai me pagar com a sua alma, e eu vou colocar um demônio dentro de você a partir de hoje, que todas as noites ele vai passar a tomar conta do seu corpo e vai começar a trabalhar pra mim. Então você vai ser um servo meu que vai estar trabalhando durante todas as noites em uma forma demoníaca. E o nome desse demônio implantado em Johnny é Zaratos. Eu vou deixar uma imagem dele aí na tela, vocês vão ver a semelhança física de Zaratos com o Motoqueiro Fantasma. Claro, porque Zaratos é o Motoqueiro Fantasma no corpo de Johnny. Então, galera, essa foi a origem do primeiro Motoqueiro Fantasma. E sim, ela é curta, galera. Exatamente, ela é muito curta. Pois nessa época os gibis não exploravam tanto o conteúdo, eles simplesmente jogavam uma origem para ter um personagem. A origem não era tão detalhada nessa época, certo? E apesar de ser uma origem simples, esse é o problema. O pessoal não sabe, não conhece direito essa origem.
Porque, por exemplo, o filme de 2007, a adaptação que deixou o Motoqueiro Fantasma mais popular, mexeu muito na história do Motoqueiro Fantasma, cara. Mexeu muito. Por exemplo, a Roxane, a garota que Johnny gosta, na história original, é filha biológica do Crash Simpson, o pai adotivo de Johnny. E no filme, Crash Simpson é o pai biológico de Johnny Blaze. Então, isso muda muito, porque você, não importa o que tal pessoa tenha feito por você, você vai ter um sentimento diferente, tanto pelo seu pai biológico de verdade, ou pelo seu pai adotivo. Então o sentimento vai ser diferente, certo? Então aí complica, cara. É complicado, entendeu? E isso mexe muito com o personagem. E agora temos o segundo motoqueiro fantasma, que é o Daniel Cat. Ele era feliz, ele era uma pessoa normal e ele era muito fã de motocicletas. E ele tinha uma irmã chamada Bárbara. E um certo dia eles estavam andando na rua. E eles toparam com um dos antigos inimigos do motoqueiro fantasma, o Death Watch. E ele não estava sozinho, ele estava com os comparsas dele. E eles estavam atacando um homem. E isso assustou Bárbara, que deu um berro de medo. E isso chamou a atenção dos capangas e do próprio Death Watch, que um dos capangas até deu uma flechada nela no abdômen e ela desmaiou. E Daniel pegou ela e fugiu pro ferro velho para tentar se esconder. E lá no ferro velho ele achou uma moto. E ele foi tocar na moto e ele tinha o sangue da irmã na mão dele. E isso, quando ele, ao tocar no capô da moto, desencadeou uma transformação e o espírito do motoqueiro fantasma passou a habitar o corpo dele. Aí ele se transformou no motoqueiro fantasma e levou ela para o hospital. Ela entrou em coma por causa do ferimento e ele ficou muito puto. E por isso, depois disso, ele falou o seguinte: eu vou usar os poderes dessa criatura que está dentro de mim para buscar vingança. E essa foi a origem do segundo motoqueiro fantasma. E o seguinte, o vídeo foi bem curto mesmo, foram 2 origens e foi bem curto mesmo. Eu peço desculpas por isso. A origem de ambos os motoqueiros é direta, não é muito cheia de blá blá blá. É direta e vai lá, acabou. É isso e isso, acabou. O que é complexo no personagem é sua busca de querer reconhecer o demônio que está dentro deles para tentar controlá-lo e usá-lo de uma maneira mais eficaz, pois o demônio é muito violento e pode machucar o pessoal que está perto deles. E é isso, esse ponto que deixa o personagem complexo. E é esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou coisa que você tenha para acrescentar, deixe nos comentários que eu terei o imenso prazer de ler e responder você. E não deixe de deixar sua avaliação e opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até mais, galera. Falou e fui!